Seja bem-vindo ao canal Diário de uma Dietista. Hoje estou aqui para lhe demonstrar que a nutrição é para todos. Então, o que é que eu quero dizer com isto de que a nutrição é para todos? Normalmente, quando nós falamos no contexto familiar ou social sobre nutrição, normalmente a primeira ideia que as pessoas referem é então eu preciso de emagrecer, ou então não, eu não preciso de emagrecer, não me interessa esse tema. E queremos justamente desmistificar esta ideia de que a nutrição é emagrecimento, é um sinónimo quase imediato de dieta, de restrição alimentar e de emagrecimento. A nutrição não é nada disto. E, portanto, é para isso que agora vamos, nos próximos conteúdos, falar-lhe sobre este cerne da questão, que para nós é muito importante, porque é isso que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, nas consultas e também para si, através das redes sociais que nos segue, porque queremos associar, por um lado, desassociar a ideia de nutrição a estes conceitos negativos que a acompanham quase imediatamente e queremos associar a nutrição a um conceito genérico de saúde, de bem-estar, de estilo de vida saudável, de autocuidado ou de tratamento de doença quando ela existe, seja obesidade, excesso de peso ou outra doença qualquer. Mesmo uma doença de comportamento alimentar, como falámos em conteúdos anteriores. Portanto, hoje vamos falar um pouco sobre a importância da nutrição em cada fase do ciclo de vida, porque ela é importante desde a concepção. Então, diversos estudos sabem que o status nutricional da mãe, antes de engravidar, já é muito importante para que se dê a fecundação e a implantação do embrião. E depois, a cada célula que se desenvolve, portanto, isto durante a gravidez, a nutrição tem um papel decisivo. Sabe-se que a nutrição da mãe não só pode determinar defeitos genéticos, congénitos e mesmo aborto, quando não é de todo próximo sequer do que se recomenda. Por exemplo, hoje sabe-se que as mães devem fazer, as grávidas devem fazer um suplemento contínuo em ácido fólico durante a gravidez e também em iodo, porque é muito comum haver déficits destes dois minerais. E o déficit grave destes minerais severo dá, por exemplo, fenda palatina, lábio leporino e alterações da formação da espinal medula. E isto, mesmo que a gravidez vá até ao fim, são malformações que condicionam a vida para sempre destes bebés, destas crianças. Mais à frente na gravidez, muitas vezes são necessários suplementos de magnésio e de ferro, que podem também ser e devem ser ajudados, colmatados através da alimentação. Portanto, a importância da nutrição começa logo na primeira fase do ciclo de vida, que é a gestação, em que o embrião já depende daquilo que a mãe ingere e por isso eu digo aqui às grávidas que acompanhamos nas consultas que neste momento não têm que comer por dois, mas têm que pensar por dois, porque aquilo que estão a ingerir em primeira mão não vai prejudicar-lhes apenas, ou neste caso, primeiro a elas, vai prejudicar com certeza primeiro ao bebê, porque a passagem de nutrientes, apesar de ter ali a barreira placentária, é muito eficaz da mãe, de nutrientes e não só, da mãe para o bebê. Então tem que se pensar duas vezes antes de ingerir seja aquilo que for. E sabe-se ainda que já durante bebés expostos a uma pior nutrição durante a gravidez, durante a gestação, e aqueles que engordam mais e que crescem mais, acima da recomendação, são os bebés grandes para a idade gestacional, têm maior probabilidade de vir a desenvolver diversas doenças, nomeadamente diabetes e obesidade. Quero ainda destacar que hoje sabe-se que uma gravidez que não tenha uma mãe que não faça uma correta ingestão de ômega 3 pode também desencadear alterações a nível comportamental no seu bebê. Portanto, a nível da hiperatividade, das dificuldades de concentração. Não é por acaso que a maior parte dos suplementos preparados para grávidas, para fazer durante a gravidez, suplementos multivitamínicos, já incluem o EPO-DHA, que são formas de ômega 3. Portanto, podemos ver que a importância da nutrição começa logo desde a concepção.
Depois, é óbvio, e todos nós sabemos, que a fase até em que as pessoas mais se preocupam com a alimentação neste caso, os primeiros, se calhar, primeiro ano ou os primeiros 2 anos do bebê, em que se faz a diversificação alimentar. Aí os pais chegam a um extremo de só comprar alimentos deste tipo, alimentos biológicos, evitar determinados alimentos. Portanto, tem um cuidado extremo com a alimentação do bebê e fazem o máximo possível para cumprir as recomendações do seu pediatra. E como é óbvio, isto é muito importante porque estão em fase de desenvolvimento muito acelerada, já o estavam na barriga e, portanto, também já deveria ter estes cuidados com a sua própria alimentação no ventre materno, mas depois, até aos 2 anos, estes cuidados são muito evidentes para todos nós e quem é mãe ou pai ou quem contacta com crianças sabe perfeitamente disto. Não sabemos porquê, a partir do momento em que as crianças, em que os bebés deixam de ser bebê e passam a ser criança, portanto ali a partir da primeira infância, a partir dos 3 anos, há um descuido maior com a alimentação das crianças. Portanto, os pais deixam de ser tão cuidadosos, entregam-nos mais ao cuidado das escolas. E, portanto, apesar de as escolas hoje em dia não terem a alimentação ideal, já têm alguns cuidados, mas os pais deixam de ser tão cuidadosos ao nível da preparação dos lanches ou optam por lanches muito mais processados, porque vão de encontro ao gosto da criança. É normal a criança passar ali por uma fase de fobia alimentar, é totalmente normal haver esta rejeição, e os pais, para facilitarem, para que a criança coma, não fique sem comer, dão-lhes aquilo que eles mais gostam. Normalmente são alimentos mais processados, mais doces, são os tais alimentos de saquinho em que basta abrir e está disponível. Mas estes não são os melhores para a criança e, de facto, no futuro vamos falar sobre este tema da alimentação infantil, da nutrição infantil. Mas hoje estamos a focar-nos na importância da nutrição em cada fase do ciclo de vida. Tudo o que ensinar ao seu filhote até à idade da adolescência é aquilo que ele vai levar, são os hábitos que ele vai levar para o resto da vida. Portanto, é essencial dar o exemplo. Eles copiam, são autênticas esponjas dos nossos exemplos. E realmente a nutrição nesta fase não só está a constituir cada célula do seu crescimento, mas sobretudo está a moldar a sua mente, a percepção dos hábitos, a percepção que tem sobre o que é bom, o que é mau e aquilo que ele no futuro vai escolher. Não tenha dúvidas que até a adolescência as suas crianças estão muito permeáveis àquilo que lhes ensinar. Mesmo que eles rejeitem durante muito tempo, não deixe de ter os alimentos que são saudáveis, não deixe de insistir, tente apresentar de outra forma, porque está não só a contribuir para a sua saúde enquanto criança, para a sua saúde enquanto adulto e também para a formação dos seus hábitos alimentares, para a formação da sua educação nutricional. Portanto, valorize a nutrição do seu filho até aos 10, 12 anos, até o início da adolescência, porque vale a pena e no futuro vão ser adultos muito mais saudáveis. Depois, ali na adolescência, a nutrição entra já com um caráter um pouco diferente. É óbvio que continua em crescimento, mas, sobretudo, esta é a idade do desafio, em que os adolescentes estão muito mais permeáveis já não ao que os pais fazem, mas àquilo que os seus pares, os seus amigos fazem e, portanto, abandonam muitas vezes temporariamente aquilo que lhes foi ensinado enquanto criança e passam a alimentar-se de acordo ou com aquilo que mais gostam, as suas preferências alimentares, ou influenciados também por aquilo que os amigos fazem. Portanto, é aí que entra a nutrição como um fator orientador daquele adolescente que está em plena formação da sua personalidade, está muitas vezes na fase do desafio, quero desafiar os meus pais e, portanto, a nutrição, a consulta de nutrição e o nutricionista tem aqui uma autoridade externa para orientar aquele adolescente nesta fase tão importante em que muitos deles foram crianças muito magras, muito saudáveis e a partir de uma determinada fase há a mudança hormonal, há o aparecimento da primeira menstruação, há o desenvolvimento em termos hormonais sexuais e o corpo muda totalmente. Também relacionado com isto,
há a preocupação das alterações do comportamento alimentar. Portanto, é normal o adolescente começar a valorizar mais a sua imagem, coisa que não fazia enquanto foi criança. Agora tem mais noção do seu eu, da sua imagem, começa a ser mais permeável às críticas que lhe são feitas e, portanto, é fundamental que tenha uma nutrição correta para se sentir bem com ele próprio e que venha à consulta de nutrição para moldar o seu comportamento alimentar e, caso haja alguma disfunção deste comportamento, o nutricionista possa identificar e intervir ou mesmo pedir depois a intervenção de outros profissionais. Portanto, se tem um adolescente em casa com alguma alteração que não seja só do peso, que seja uma alteração do foro do comportamento alimentar, que queira apenas uma orientação sobre os lanches, sobre a forma de escolher os alimentos na cantina, traga uma consulta de nutrição porque vai com certeza beneficiar bastante. Depois, na idade adulta, todos nós sabemos quais são as vantagens da nutrição. A maior parte dos adultos são adultos saudáveis, mas atualmente as doenças crónicas aparecem cada vez mais cedo. Começam por se manifestar por pequenos sinais, uma hipertensão, portanto uma tensão alta, uma inflamação do tubo digestivo, que desencadeia inchaço, flatulência, períodos de diarreia ou de obstipação, colesterol elevado, ácido úrico, uma pré-diabetes, já se manifestam na idade adulta. Uma infertilidade, por exemplo, portanto uma alteração do foro hormonal e todos estes problemas, estas situações são tratadas através da nutrição. Portanto, quer haja um problema de saúde que não seja apenas o excesso de peso, portanto, todos estes que eu estive aqui a descrever, quer haja apenas uma necessidade de reorientação dos hábitos alimentares, um adulto deve, com certeza, recorrer à consulta de nutrição e não fazer uma restrição ou uma readaptação por si, como é óbvio. Em especial as mulheres, quando chegam ali à fase da pré-menopausa, que depois não acontece de um dia para o outro, portanto, esta pré-menopausa pode acontecer durante anos e anos, é muito importante porque vir a uma consulta de nutrição, porque o corpo muda, muitas vezes a forma de se ver, portanto a autoimagem muda também e é muito importante a ajuda da nutrição nesta fase para a pessoa encarar de uma forma positiva as mudanças do seu corpo, para reajustar a nutrição, por exemplo, em termos de necessidades de cálcio que mudam nesta fase do ciclo de vida e para que a mulher encare bem de uma forma saudável esta próxima fase que é a menopausa e o declínio hormonal. No caso dos homens acontece também e não podemos esquecer que a idade de risco para doenças cardiovasculares dispara, portanto o risco para doenças cardiovasculares no homem dispara a partir dos 40, 45 anos. Portanto, muitas vezes os homens não valorizam o seu peso porque têm uma distribuição assimétrica da gordura, têm gordura essencialmente na zona do abdômen e têm pernas e braços magros, ou mesmo um aspecto no geral longilíneo, magro, mas têm depois gordura acumulada a nível abdominal. E é esta que deve preocupar, portanto não é o peso em si, é a gordura localizada junto aos órgãos, porque é esta gordura que aumenta os fatores de risco cardiovasculares, que é inflamatória e pode predispô-lo a uma doença cardíaca, coronária ou cardiovascular. Portanto, vamos prevenir antes que as coisas nos aconteçam. Depois, na idade sénior, nos idosos. Aqui a nutrição atua sobretudo não só não tanto já na prevenção, como é óbvio continua a acontecer, mas sobretudo a nutrição atua na gestão dos problemas que já existem. E estes problemas são de várias ordem, normalmente tem a ver com o excesso de peso que altera a mobilidade e o bem-estar, ou doenças crónicas já instaladas, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, doenças que a pessoa já teve e que realmente quer nesta fase prevenir que voltem a aparecer. Por exemplo, temos alguns pacientes que já tiveram uma neoplasia, portanto um cancro, e que querem mudar o seu estilo de alimentação para uma alimentação vegetariana e devem recorrer à ajuda da nutrição em qualquer fase do ciclo de vida. E realmente a nutrição depois na idade idosa mais, portanto à medida que a idade avança, adquire aqui também
outra vez o caráter de reeducação alimentar, porque é normal o idoso tender a cuidar-se menos, a ter menos cuidado consigo próprio, a descuidar mais a alimentação e, por exemplo, deixar de preparar refeições. A nutrição aqui vai ajudar, vai incentivar a pessoa a manter o autocuidado, a cozinhar para si, a manter uma rotina alimentar e não passar a recorrer a alimentos mais práticos e de baixo valor nutricional, como uma sanduíche de queijo ao jantar. Isto é muito comum, eu estou a dar este exemplo porque realmente acontece-nos, aparecem muitos pacientes que fazem isto, portanto deixam de jantar, almoçam apenas e depois só jantam uma sanduíche. Portanto, a nutrição, como nós estivemos a ver, tem influência, tem importância em todas as fases do ciclo de vida. Portanto, quer na prevenção, quer no tratamento da doença, quer também na orientação dos hábitos alimentares em cada fase do ciclo de vida. Não podemos deixar de destacar a grande incidência de doenças crónicas na nossa população, que começa em todas as idades, principalmente as doenças autoimunes, que hoje em dia são um flagelo a nível mundial, estão a aumentar e isto tem com certeza uma relação com o nosso estilo de vida atual, e a nutrição tem uma palavra a dizer no controle e na evolução destas doenças e mesmo na prevenção do seu aparecimento. Portanto, não hesitem em procurar a nutrição para ajudá-lo, para reorientá-lo e não apenas para tratar um emagrecimento, para fazer um emagrecimento temporário, para tratar um excesso de peso. Não vamos diminuir a nutrição a este caráter tão simplista, porque a nutrição somos nós, portanto é o nosso corpo. Já dizia Hipócrates, pai da medicina, nós somos o que comemos e que o alimento seja o nosso primeiro medicamento. Portanto, tudo aquilo que pomos para dentro de nós tem influência sobre o funcionamento de todo o nosso corpo. Portanto, valorize a nutrição, valorize-se a si e procure ajuda se for necessário. Não se esqueça que para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é isso que queremos ensiná-lo a implementar. Até breve!